Este é o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate a redução da maioridade penal. Os nossos convidados, o doutor Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, é advogado e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional A, e o doutor advogado também Roberto Duarte Júnior. Eu vou fazer a minha pergunta depois, eu sei que você quer fazer, eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Doutor Marcos. Eu ia só fazer eu vou fazer só uma discussão. O senhor falou que nós temos que atacar as causas da violência e durante este programa aqui, nos 3 anos e muitos meses que nós estamos aqui, não vou fazer esse cálculo agora, eu ouvi muita gente falar das causas da violência. Eu quero saber primeiro se o doutor Roberto concorda com essa tese de que essa redução não atacará as causas e por isso ela é, nas suas palavras, ineficiente, e quais são essas causas, na sua opinião, e como nós podemos atacá-la, e principalmente, qual o papel da OAB, a ajuda que a OAB pode dar no esclarecimento dessa questão? O principal papel da OAB nesse sentido é defender hoje a nossa Constituição Federal. Nosso papel, enquanto entidade de representação social, enquanto representante do cidadão, defender a legislação, defender o ordenamento jurídico prático e o seu amadurecimento. Em tese, seria essa a nossa função nesse sentido. Nós temos realmente participação em tudo que envolve o cidadão, porque nós temos uma destinação da Constituição Federal que nos considera inexcusável a administração da justiça. Então, em todos os aspectos que nós temos no mistério privado, a nossa função social, que nós entendemos que serve-se ao amadurecimento de uma sociedade, da sociedade brasileira, nós temos a legitimidade de manifestação e de atuação, como a gente tem feito em momentos históricos do nosso país, que você conhece isso, desde de participação na abertura, em combate ao regime militar, no momento de abertura do regime militar, do regime democrático, impeachment e recentemente muito com a lei da ficha limpa e agora no debate da reforma política. As causas da violência urbana são das mais variadas possíveis, porque eu acho que no Brasil, embora o meu querido Narciso possa dizer que a gente tem direitos de mais e deveres de menos, mas eu acho que o Brasil ainda não aprendeu a realmente executar toda a gama de direitos e princípios fundamentais que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Penso eu, sim, foi uma grande crítica aqui que eu ouvi do Estatuto da Criança e do Adolescente, 25 anos e não chegou à solução. Não chegou à solução porque a criança e o adolescente não é levado como prioridade máxima, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você exige demais de um cidadão que é usuário de drogas no ventre da mãe, que mal nasceu, é vítima de violência doméstica, que nasceu no gueto, que nasceu, que os seus ídolos são os traficantes de drogas, que não tem lazer, que não tem educação, que não tem cultura, numa situação realmente de descaso do Estado. E no final, na ponta, você quer, por exemplo, que o sistema prisional, que é capenga, ressocialize. Chega então e fala assim, ressocializa para aquele que não tem a mínima noção de cidadania. É um amadurecimento democrático. Como eu falei, doutor Marcos Vinícius, antes dele responder, ele vai responder, que eu vou pegar uma carona só. Como nós pensamos de forma idêntica nesse assunto, eu pergunto o seguinte, que é para você em seguida responder essa mesma questão. A criança nasce delinquente ou criminosa? Tem 2 teorias. Não, ela não nasce delinquente ou criminosa. Não, nenhuma. O que o doutor Marcos Vinícius colocou, e eu gostaria de ver a sua resposta, que é a causa, é a falta de escolaridade. Hoje, mais do que nunca, eu volto a repetir, a falta de afeto familiar, a desestruturação da família, Narciso. Isso é um assunto que a gente vem discutindo tanto. Eu nunca vi. As famílias do passado eram mais sólidas. Hoje é um casa e separa que virou uma brincadeira. E quem paga a pena disso são os filhos. Nós vivemos num período de degradação nem da pessoa, uma total ineficiência do poder público. E além disso, doutor Marcos Vinícius, o consumismo, Narciso, hoje todo mundo quer ter um objeto de grife. Vamos alternar, por gentileza, doutor Roberto, depois a gente volta com o doutor Marcos. Eu vou concordar com os dois. As causas, a gente já sabe quais são. A gente está debatendo aqui o efeito, mas as causas nós sabemos.
Discordo em parte também do que você colocou com relação às famílias que vêm de separações. Eu sou filho de pai e mãe que não tinham condições e eram separados. Pode ser exceção, doutor. Não, meu filho de 11 anos é de um primeiro casamento. É um moleque que é o número 1 da escola. Sou É o testemunha. número 1 da Sou escola. testemunha. É o número 1 da escola. Então, eu entendo que a gente perdeu muitos valores familiares. Muitos valores familiares. Mas, assim, a separação não está envolvida no valor familiar. Isso de forma alguma. Mas a gente perdeu os valores familiares. Nós perdemos muitos valores familiares. Eu acho que muitas pessoas perderam o pátrio poder. Muitas pessoas perderam. E outra coisa, as políticas públicas que nós temos há mais de 20 anos no Brasil, que são esses jovens hoje, que cometem os crimes, elas não têm valorização nenhuma. E aí, o que tem que se mudar e que tem que acontecer é a alternância de poder. E aí nós vamos entrar num outro campo, que é o político. Mas as causas a gente sabe quais são. Ô, deputado, vamos... Advogado, doutor. Deputado, Já rebaixou a patente, não era senador, não era senador. Ainda você, se Deus quiser. Senador. quiser. É o negócio da destruição familiar, eu estou livre desse problema, sabe por quê? Eu vou dizer aqui. Quando o Ronan, meu genro, foi pedir para a minha filha Patrícia em casamento, eu disse, tudo bem, Ronan, agora tu sabe o seguinte, a minha filha, eu estou lhe entregando, agora você me devolve ela viúva. Só viúva. Se for para devolver, viúva. Aí o Ronan... Até hoje. Tá uma maravilha até hoje. hoje. Mas o que acontece, o problema das nossas causas, é porque o nosso país tem tanta causa a resolver. Sim, é verdade. Tem um acúmulo de causa. Se você perguntar, por que é que as estradas brasileiras são ruins? Né? O ministro do Transporte vai dizer, porque nós precisamos de 300 bilhões de reais para reparar as estradas. O secretário de Portos, porque nós precisamos de 200 bilhões. A educação, aí sim, a origem de tudo isso é a má educação. Sim. Aí Também, o nosso país... É a falta da educação. O nosso país é, entre todos os países evoluídos do mundo, o que mais investe na educação. Uma coisa impressionante, né? Nós investimos 5% do PIB na educação, aprovaram agora um novo plano para passar para 10%. Agora, veja bem, um aluno não pode ser reprovado. Tá certo? Então, aí se investe tudo isso, mas se proíbe então, de reprovar. do mesmo um jeito aluno. que há uma escassez, porque toda demanda social custa caro. Sim. Aí é o caso do sistema prisional. Para nós, aí sim, dotarmos o sistema prisional para os adultos e para os jovens menores de 18 anos, olha, se nós não estamos tendo condições de suprir a necessidade do sistema prisional tradicional, De adultos. o de adulto, como é que nós vamos agora criar um novo sistema? Exato. Então, em síntese, o nosso país tem a mania de ser rico, continuando sendo pobre. E com a prepotência de que somos um gigante, que nós não somos gigante coisa nenhuma. Mas deixa eu, doutor Marco Vinícius, eu fazer só um comentário que você me contestou da última vez sobre a questão da desagregação familiar. Quando se trata de classe média e classe média alta para cima, realmente esse problema pode ser solucionado. Embora no campo afetivo atinja as crianças, não tenha dúvida, e eu tenho experiência sobre isso. Agora, para os pobres, que as crianças passam a não ter apoio nem da mãe, nem do pai, em virtude da extrema pobreza, e não tem sequer o afeto, isso é grave. Pode ter certeza que é muito grave. Agora eu vou fazer uma pergunta O problema não é a separação, é a pobreza. Doutor, Não, também, claro que sim. Claro que sim. Eu queria fazer uma pergunta Pobreza. para você que é criminalista, para o doutor aqui que também. E essa questão de que a justiça no Brasil, ela gosta muito de prender os 3P: preto, pobre e prostituta. Eu vi uma entrevista de um advogado recentemente no canal a respeito disso, um advogado
muito tradicional, só trabalha nos tribunais superiores. Ou seja, o que dá essa ideia de proteção, principalmente falando dessa Operação Lava Jato, a ideia dessa proteção aos ricos, que os pobres não chegam, por exemplo, no STF. E há essa sessão, mas ele falou assim, olha, a importância, seja lá de quem for, para chegar no STF, principalmente com os filtros legais que nós temos hoje, principalmente súmulas em recursos repetitivos, é tão importante porque quando o STF decide uma causa em tese em favor de um rico, mas ela se aplica ao pobre lá embaixo. Ela se aplica ao pobre lá embaixo. Então a importância da gente ter uma corte, seja lá hoje no Brasil, e a tendência é que ela fique cada vez mais restrita. Hoje nós temos um Supremo Tribunal e a tendência é que ela realmente vire uma corte, ou seja, tema somente, que hoje já tem um filtro da repercussão geral, ou seja, causas que causam impacto para toda a sociedade brasileira. Mas é importantíssimo. É um rico que está sendo defendido lá, entre aspas, na realidade está querendo se fazer justiça de porque o STF ele não julga quem está lá, embora quem chegue lá só seja os ricos. Mas não é porque o STF está preparado somente para receber os ricos. Mas a decisão que ele der, num caso em concreto, ela vai ser utilizada pelos advogados aqui da base. Dr. Roberto Duarte é um criminalista, como eu falei, de uma família tradicional. Com certeza, todas as petições dele vêm argumentadas com as decisões do Supremo que foram dadas para ricos. O doutor Marcos, mas Marcos Aurélio Melo disse que não olhava para o nome que estava na capa, né? Eu discordo também desses 3 P's que você colocou, Narciso, e eu vejo isso na prática diária. Como advogado criminalista, vejo isso na prática diária. Não é só pobre que vai para a cadeia, não. Rico também vai, classe média também vai. Eu não posso enumerar e não posso citar nomes porque são clientes, mas são pessoas que têm condições que vão para a cadeia também. Inclusive lei seca, e cometem crimes e tudo mais, e vão presos. O número é menor, por quê? O percentual de paz é maior. Justamente. Mas a gente tem que defender, eu vejo que os juízes, eles têm se atrelado muito à legislação e é isso que eles têm que fazer. As decisões estão baseadas na legislação, não no poder aquisitivo do réu, de forma alguma. Eu nunca observei dessa forma, de qualquer juiz, pelo menos o juiz acriano, nesse sentido. Eles têm decidido de forma imparcial, pelo menos com relação à posição econômica e social do réu. Isso eu discordo totalmente. Porque o maior número hoje é de população pobre. Eu não sei te precisar o número exato, mas eu acho que nós podemos contar como classe alta, rica, aqui no estado do Acre não chega a 10%. Então, com certeza, o número de pobres presos será sempre maior do que o número daqueles que têm poder aquisitivo maior. Então, faço só uma perguntazinha rápida aqui para o doutor Marcos Enício. Pelos contatos que você tem na alta cúpula do judiciário brasileiro, o Supremo vai tornar anticonstitucional, por ser antirregimental a priori, a votação da minoridade penal? A OAB entende que hoje há uma dupla inconstitucionalidade. Já entendia, por entender que o mérito ofende uma garantia individual. Não, mas é porque os direitos fundamentais, as garantias individuais não estão só inscritas no capítulo, no artigo 5º dos direitos fundamentais. No 60. No 60. Parágrafo 4. Entende, mas aí é uma discussão em tese, mas entende como é uma garantia individual, entende que já de antemão que seria uma cláusula pétrea. Após, logicamente, a votação feita da maneira que o nosso presidente da Câmara fez, entende que há uma dupla inconstitucionalidade. Ainda não, em tese, também não há ainda o meio para entrar com essa ação, porque a lei ainda vai passar por outros turnos, ou seja, ainda não foi aprovada definitivamente. Eu gostaria de uma parte, Epibaldo, nesse sentido, em dizer que eu tenho a total, plena confiança que o Supremo Tribunal Federal não anulará essa votação do Congresso Nacional. O Supremo não interferirá ao regimento interno da Casa. Não é causa para o Supremo. Pode-se vir a debater, posteriormente, a inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei quando se aprovada. Mas é isso que eu falei. Mas justamente, mas o Narciso fez uma questão. Justamente o Narciso fez uma questão perguntando. Porque alega que é um vício do processo legislativo. Mas enquanto o processo legislativo. Eu acho que eu também concordo. E ali diz que há duas inconstitucionalidades. O presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, deu uma pedalada legislativa ali, não deu uma pedaladazinha? Bem, eu entendo que sim. Eu já entendo que, de forma alguma, e entendo que o Eduardo Cunha é um dos maiores conhecedores
do regimento interno da Casa do Congresso. Mas antes de você encerrar, eu sei que você vai passar vamos para eles encerrar. aqui, eu queria voltar a fazer um comentário final sobre a causa. A causa. Você, quando monta aquela política pacificadora Polícia Polícia, pacificadora. né? PP. Polícia O PP. pacificadora, desculpe, lá nos morros, aí é uma festa danada que eu acho que é correto, justo. Mas, no entanto, eu não vejo levar em escola, não vejo levar em teatro. Fazendo uma parte. Não vejo levar que foi em... considerado, só uma parte, uma política de Estado que fizeram na época do lançamento. Hoje é totalmente contestada a política de UPPs no Rio de Janeiro. Por quê? Porque entrou somente com a característica de repressão. Repressão. E hoje é um sistema, já estava falando lá, o bonde lá do alemão é um fracasso, inclusive de... Por que que ou não seja, levavam? hoje, Por que que não levaram? Buscaram a ressocialização daquela comunidade. Ou seja, a Buscaram a repressão, pacificação daquela sociedade. repressão por si só não Isso é uma outra altera. situação. Exatamente. Doutor Marcos Vinícius, estamos Eu chegando ao gostaria, final. antes Pois não, doutor de Roberto, levar pois para... não. Eu gostaria de saber, doutor Vinícius, houve alguma votação no Conselho Federal da OAB para que se chegasse ao consenso de que aquela instituição ela é contrária ou favorável à redução? Não, ainda como eu falei Isso é um aqui, há uma pensamento do opinião presidente? em tese, isso daí. Aí eu lhe logicamente- pergunto mais, aí eu Não. vou trazer para o campo do Acre, que isso é fundamental que a sociedade tenha conhecimento. A instituição ela é contrária à redução da moralidade penal? Ela foi levada à votação ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre? Não. Mas então eu lhe pergunto, essa decisão de que a OAB é contrária, e eu estou perguntando para você, e gostaria de perguntar também para a Associação dos Magistrados, se ela foi levada à votação. Não. Porque todas as instituições se declararam contrárias à redução da maioridade penal, Osnir, e isso tem que se levar em consideração para a sociedade, que não houveram votações nesse sentido. Mas ele conseguiu Não, mas eu- captar o Não, sentimento mas da não, comunidade. Roberto, Se captasse o sentimento da população, 87% da população. Não, é da contrária. ordem. Da ordem. Da ordem. Tanto que eu falei, tanto em tese, como eu falei, a OAB entende. Primeiro, como defensora da Constituição Federal, numa situação em concreto, entendendo já, como eu falei, antes concreto, até... né, que não houve mas ainda, só após antes as até três de levar, votações que ainda. isso feria uma cláusula pétrea. Já se manifestou. Eu, enquanto representante da OAB, tenho poderes para dizer, ó, se eu sou favorável, eu sou contra. Mas não depois foi que ela levado for nada votada, para o né? Conselho, não foi levado nada para o Conselho, porque não é o momento processual. E mesmo depois da legislação, se for aprovada, isso será levado ao Conselho. Mas que hoje o entendimento político da OAB nesse sentido é bom, contra. Sabe por que eu fiz a pergunta? Eu vou lhe Que é um explicar por que eu fiz a entendimento pergunta. correto. Me Sabe dá- por que eu fiz a pergunta? Eu quero só esclarecer. Porque várias justificativas de pessoas que são contra estão dizendo, eu sou contra porque a OAB é contra, eu sou contra porque a Associação dos Magistrados é contra. Roberto. Eu sou contra porque tal associação é contra. Deixa eu, Não, mas aí a gente deixa eu tem que pedir aqui ter um ao, parâmetro. deixa eu pedir aqui ao Arquibaldo para fazer uma perguntinha rápida aqui para o doutor Marcos Vinícius. Nossa Constituição. Claro. O velho Luiz Guimarães disse, pode até contestar, mas tem que obedecer. Claro. Isso aí não adianta. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Exatamente. Mas a nossa Constituição, aí sim, as causas pétreas, verdadeiramente petrificadas da nossa Constituição, são as do artigo 5º. Sim. Aí já inventaram que a 60 também é pétrea. E Não, é que artigo o artigo 60, parágrafo 4º, ela mas nomeia devo as concluir. causas pétreas. Existe uma causa, essa sim. Ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da ação condenatória. Não é assim? Perfeito. Eu decorei certinho? Perfeito. E como é que tem 300 mil presos nessas masmorras sem condenação? Medievais. Prisão, muitos com prisão provisória sim, que nós sim. combatemos todos os dias. Isso é uma OAB tem. Então, é o que eu estou Ó, dizendo. aí, ó, Então, como justificar? Quer dizer que nós temos 300 mil presos provisórios e a Constituição na causa De forma pétrea. absolutamente inconstitucional. Quer dizer, então, Todas as são prisões essas coisas, dessa natureza são inconstitucionais. são essas gente combate questões isso. que me desanimam, são essas questões que me entristecem. Nós- E, quer dizer, outra Narciso, coisa- aproveitando o teu gancho, estão Não dá mais tempo, colocando. não dá mais Só um tempo. minuto, só um Pelo minuto. amor de Deus, não Só um dá minuto. tempo mais. Estão colocando prisão preventiva e temporária
como regra e não como exceção. Não, isso há muitos anos já se faz. Doutor Marcos Vinícius, aliás, o senhor toda vez que vem aqui, eu fico com medo de chamá-lo de Marcos Vinícius Neves, e quando vem o Neves, o historiador e professor, fico com medo de chamá-lo de Jardim. Suas considerações finais. Aliás, antes do senhor falar, eu queria dizer que foi um prazer divergir do senhor mais uma vez num programa aqui do Tribuna Livre. Nada melhor do que divergir. A tribuna é livre, né? Exatamente. Então, eu que agradeço mais uma vez o convite do SBT, da TV Rio Branco, para a OAB trazer aqui as suas razões, os seus princípios. Hoje, um agradecimento especial ao Dr. Roberto Duarte Júnior, um particular amigo, uma pessoa que eu sou muito agradecido. Se hoje eu estou aqui exercendo essa função de representante dos advogados, que fique bem claro, foi porque o Dr. Roberto Duarte Júnior começou junto comigo, ainda em 2007, meu co-presidente da primeira comissão do Jovem Advogado da história do Estado do Acre, muito nos ajudou. Hoje eu digo para muitos que sou presidente, não porque um dia fui vice, mas porque fui presidente da Comissão do Jovem Advogado, e o Dr. Roberto Duarte tem participação decisiva nisso. Obrigado mais uma vez, meu amigo. E obrigado a todos os espectadores. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Roberto, por gentileza. Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação aqui. É sempre um prazer e uma honra, como eu disse no início, participar desse debate aqui no Tribuna Livre, por conta da liberdade e da democracia que nós temos aqui de falarmos uns com os outros. E, meu presidente, a recíproca é verdadeira. Nós começamos realmente um trabalho juntos, lá em 2006 para 2007. Começamos a Ordem dos Advogados do Brasil, uma nova etapa, quando conseguimos, estávamos à frente da eleição do Florindo Poeste naquela época. Eu fazia parte daquele grupo. Mais à frente eu já me separei. Na última eleição do Dr. Marcos Vinícius eu não votei nele, fui contrário, inclusive, à chapa dele. Mas o respeito, a amizade, a sinceridade a gente mantém até hoje. Quem sabe esse ano nós não possamos estar juntos novamente, isso aí nós vamos conversar ainda, porque esse é ano de eleição na nossa ordem, né? E nós temos que avaliar muito bem o trabalho que foi feito, e foi muito bem feito pelo Marcos Vinícius, representa muito bem a nossa Ordem dos Advogados do Brasil hoje. E gostaria de agradecer ao público em geral e pedir desculpa pelas aquelas euforias mais calorosas aqui naqueles momentos, mas muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado. Meus agradecimentos aos debatedores, Narciso Mendes, Osmir Lima, em especial aos nossos convidados, Dr. Roberto Duarte Júnior, Dr. Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, e a você que todas as sextas-feiras, a partir de 8h45 da noite, nos assiste aqui pela TV Rio Branco, canal 8, ou durante a reprise do programa, aos sábados, também às 8h45. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá.